E finalmente eu encontrei aonde está a Vovó Turbo e não precisei de horas amarrando Yuki no Butatsu para ele me dar essa informação. Cala a boca, japonês. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando. Já se inscreveu nesse canal maravilhoso? Yuki no Butatsu, o homem que não está amarrado, disse para você se inscrever, e se o homem falou, tá dizido. Todo mundo aqui nesse canal me pergunta constantemente: aonde está a Vovó Turbo? Por que você não fala da Vovó Turbo? Simplesmente, gente, porque eu não fazia a menor ideia de onde estava esse personagem até uns dias atrás, quando eu voltei a ler a obra de Dandadan. Pra quem não sabe, a Vovó Turbo foi o primeiro yokai a aparecer nessa obra maravilhosa e ela é uma ligação direta com a lenda da Vovó Turbo, uma senhorinha muito simpática que é constantemente vista aos arredores da prefeitura de Hyogo. E o que ela faz? Bom, ela pega motoristas desavisados que estão acima do limite de velocidade e começam a persegui-lo, e a pessoa que está no volante fica muito preocupada, até porque tem uma senhorinha com 2 cambitos, uma bengala e uma dentadura saltitando, correndo atrás dele. Claramente a nossa futura sogra, com certeza. Por fim, o que acontece? O motorista desavisado fica olhando pro retrovisor e não percebe a parede que tem na frente dele. Aí você já imagina, tá escalado pro Vasco. E essa é a lenda da Vovó Turbo dentro do nosso mundo. Mas tem coisas que a gente deixou passar, e se a gente juntar toda a informação que possui em todas as aparições desse personagem, a gente consegue definir exatamente onde ela está nesse exato momento. E uma coisa que vocês têm que saber, tá? Yokais são presos em um ciclo de ações. Eles têm que agir sempre da mesma forma, mas não na maioria dos casos. Um exemplo é a Seda Acrobática, uma mulher que teve muito sofrimento na sua vida passada relacionado à sua filha, e no seu pós-vida como yokai, se lembrou dessa primeira coisa que aconteceu com ela. Então uma garotinha se aproximou, chamou ela de mamãe, e desde então, por 16 anos, ela perseguiu essa garotinha, fazendo assim então um padrão de comportamento. Se isso não te convenceu, tem a Mai que foi pega por um espírito encostinho, no caso o Homem do Casco. E o que ele faz exatamente? Se ele decidir se vingar de você, ele pressiona o seu peito até te esmagar, quanto mais tempo vai passando, é claro. E como esse Homem Casco surgiu? Somente porque Rin tinha ressentimentos relacionados à morte de Mai. E esses ressentimentos se fundiram a toda a energia amaldiçoada que esse espírito possuía logo após a sua morte, transformando ele então em um Homem Casco. E agora que vocês já entenderam como funcionam os yokais tanto dentro quanto fora de Dandadan, se lembrem, Vovó Turbo foi encontrado dentro de um túnel abandonado. Túnel esse responsável pela morte de diversas pessoas, no caso, diversas garotas. A Sonarken, então, a Vovó Turbo tá naquele túnel de novo, né? Não, ela não está naquele túnel, graças à batalha que ela teve com a Momoyase e o Okarun, com aquela delícia de caranguejo bem passado que me deu muita vontade de comer no dia que eu assisti aquele episódio. Todos os espíritos das garotas que foram enviados a um Isekai tiveram a passagem ao pós-vida tranquilamente. Então os espíritos de Isekai que estavam dentro daquele túnel não residem mais lá. Então é impossível, muito improvável, que a Vovó Turbo esteja mais uma vez naquele lugar. E isso a gente descobre graças a Seiko Ayase, que diz pra Momoyase que a Vovó Turbo sempre é vista em locais que garotas são brutalmente enviadas ao Isekai. Então já conseguimos definir um padrão de comportamento para Vovó Turbo. Mas somente isso, somente essas informações do início da obra não é o suficiente para localizar esse personagem. A gente tem muitos, mas muitos capítulos, e a Vovó Turbo só desaparece completamente por volta do capítulo 165 do mangá de Dandadan. E você me pergunta, Yuki no Butatsu safado que não está amarrado atrás do Sonarken nesse exato momento? Por que você se desfez do personagem que mais vendia bonecos? Você achou que era Seiko Ayase? Eu sei, seu sem vergonha. A resposta é simples, gente. A gente precisa ter alguma coisa que transforme o Okarun em alguém extremamente poderoso. E somente os poderes da Vovó Turbo não são o suficiente para isso, porque mesmo que ele recupere os poderes da Vovó Turbo, infelizmente, ele não terá poder para as batalhas futuras, porque a escala de poder em Dandadan está se elevando muito e os personagens estão ficando muito para trás. Se acontecesse mais uma invasão alienígena, para você ter uma noção, a Reiko Kashima só faria alguma coisa se ela visse o ataque, mas se ela não visse e estivesse em outro lugar, infelizmente a todo mundo de arrasta pra cima. Então eu já vou te dar 2 opções pra você ficar feliz. A primeira opção é a Vovó Turbo ter ido embora e ninguém vai saber o paradeiro dela, justamente porque ela não quer ser encontrada, já que nesse exato momento tem um yokai conhecido como Nurari Rion, ou até mesmo San Germain ou Sanjome,
que está roubando poderes yokais e utilizando para realizar os seus próprios objetivos. E a Vovó Turbo, como não quer ferir ninguém, não quer perder os seus aliados, decidiu simplesmente ir embora, até porque senão o Saint-Germain ia atrás dela para roubar os poderes dela. Mas notem uma coisa, gente, Saint-Germain pega poder de qualquer criatura, sendo ele poderes alienígenas ou poderes yokais. E tem muitos yokais muito mais poderosos que a Vovó Turbo dentro do time do Karun. Para você ter uma noção, o Didi mal olhado, ele tem um poder não só de um yokai, mas também tem um poder de um deus da montanha, que está um pouquinho acima da categoria yokai. Ele é muito mais poderoso e ainda está na sua forma bebezinho. Tem os poderes de aura de Momoyase e os poderes que a gente não conhece ainda da Vovó Seiko. Então é muito improvável. A situação mais provável que aconteça é que provavelmente a Vovó Turbo nesse exato momento está coletando informações sobre o velho desgraçado, no caso o Saint-Germain, tentando descobrir exatamente o que ele pode estar tramando. E provavelmente após isto, ajudar os nossos personagens. Isso é se o Saint-Germain for o vilão da história realmente. Ou alguma coisa que se passou na minha cabeça nesse exato momento. Lembra que ela teve contato com o comunicador dos Serponianos e ela viu uma imagem perfeita do Saint-Germain? O que pode ter acontecido é simplesmente ela utilizou o comunicador, viu o Saint-Germain e ao mesmo tempo ela foi vista. Até porque quando você olha para o abismo olha de volta para você. E levando em conta que ele seja possivelmente Norarion, ele controlou a Vovó Turbo naquele exato mesmo momento, pedindo para ela ajudar os personagens até o momento necessário, que seria ela recuperar os seus poderes. Assim que ela recuperou, ela simplesmente foi embora, seguindo as ordens do Norarion, o que, é claro, levaria a gente a confrontar a Vovó Turbo mais uma vez futuramente na série. Mas se eu te falar que também não é só isso, porque lembra que eu mencionei as histórias, as lendas por trás dos yokais? Tem uma lenda que a gente ignorou completamente, que é a lenda do bonequinho que ela acabou possuindo, que seria o Maneco. Para quem não sabe, o Maneco tem várias lendas, mas as duas mais conhecidas é uma lenda que aconteceu no período Edo, entre 1603 a 1668. A lenda fala de um gatinho chamado Tama, que era cuidado por um monge muito pobre, que não tinha quase nem dinheiro para alimentar ele. E esse gatinho sem vergonha ficava na frente de casa olhando as pessoas passarem. Até que certo dia um samurai muito rico estava andando pelas redondezas e decidiu se abrigar embaixo de uma árvore para esperar a tempestade passar. O gato ficou observando o samurai e ergueu a sua pata e começou a chamar ele para mais perto de si. O homem viu aquilo lá, achou muito estranho, mas decidiu ir até lá para ver o que o gato queria. E no mesmo momento que ele saiu, um raio caiu exatamente aonde aquele homem estava. O samurai, ao ver aquilo, ficou muito feliz, deu várias doações para o templo e após a morte do gatinho, eles fizeram estátuas, o que deu origem a um boneco Maneco. Mas infelizmente não vai ser essa versão da história que vai responder aonde a Vovó Turbo está nesse exato momento. A gente sabe que se a Vovó Turbo não estiver obedecendo às ordens do Saint-Germain ou presa por ele, ela está em um lugar onde possui diversos espíritos femininos, precisando de um pouco de conforto da vovozinha. E vasculhando a mitologia japonesa, eu encontrei os Ubumis, espíritos de mães que foram no Isekai durante o parto e acabaram ficando presas em hospitais. Então facilmente a Vovó Turbo poderia estar dentro de um hospital nesse exato momento, levando um pouco de conforto para esses espíritos femininos. E Sonar, quem deu agora, a Vovó Turbo simplesmente virou enfermeira. Ainda não, meu delinquente. Para você descobrir onde está a Vovó Turbo com toda certeza, você precisa fundir as versões da história do Maneco com as histórias dos espíritos femininos. E tem uma história que encaixa perfeitamente nas duas versões, que seria a lenda de Karakura Onna, o espírito das áreas de luz vermelha. Em resumo, o que acontece? Karakura Onna é uma mulher risonha, vista constantemente em distritos da luz vermelha. Ela é vista como uma mulher de meia idade com maquiagem exagerada e sempre aparece rindo de forma estridente, geralmente em becos ou em lugar que não tem ninguém. E para ser formada uma Karakura Onna, simplesmente a mulher tem que ser brutalmente enviada a um Isekai, enquanto, é claro, ela trabalha durante a noite. Engraçado que a aparência desse yokai é muito mais semelhante a Reiko Kashima que a própria Reiko Kashima. Então creio eu que a gente está enganado, que na realidade Reiko Kashima é uma Karakura Onna e não Kushisaki Onna, a mulher da boca cortada. Até porque quem viu o yokai foi a Momoyase e não a Seiko Ayase, que é uma especialista em yokai diferente da sua neta. E se você ainda não está convencido que a Vovó Turbo possivelmente está nesse lugar protegendo esses espíritos,
Fico você sabendo que uma das lendas da criação do Maneco Neco é simplesmente mencionando a história de Usugumo, uma cortesã antiga que possuía um gato preto e certo dia esse gato ergueu a sua pata e começou a puxar o kimono dessa cortesã. O dono daquele bordel achou que o gato estava possuído e sacou uma espada e você já imagina, enviou o gatinho pro Isekai. A cabeça daquele gatinho foi voando e caiu exatamente em cima de uma cobra que estava prestes a atacar o Sugumo, salvando a vida daquela cortesã. Desde então eles acreditavam que o símbolo daquele gato trazia sorte e começaram a criar estátuas para ele. Agora você sabe exatamente aonde eu quero chegar, não é? E outra coisa muito curiosa que a gente vê no painel 165 de Dandadan quando a Vovó Turbo foi embora, o Maneco Neco, no caso a Vovó Turbo, levantou a sua mão esquerda para se despedir dos demais. E quando o Maneco Neco está com a sua mão esquerda levantada, significa que ele quer atrair clientes. Tá preparado para o arco do Job de Dandadan? Mas agora falando sério para vocês, gente, muita gente está pedindo uma evolução a mais para Aira e muita gente quer também que tenha algumas resoluções do passado de Aira que ainda está pendente. E tanto essa mitologia da mulher sorridente quanto também a mitologia do Maneco Neco faz um encaixe perfeito com a história da seda acrobática. Possivelmente esses yokais no caso, seria todas as almas das mulheres que trabalhavam com essa vida. E seguindo o futuro da filha da seda acrobática que não apresentou pra gente, muito provavelmente ela teria passado pela mesma coisa que sua mãe e aí se tornado um yokai. Imaginem só, Aira evoluindo ainda mais o seu poder, conseguindo absorver a aura dessas duas yokais e finalmente unindo tanto mãe quanto filha novamente em um único corpo. E para responder também alguns comentários, no momento a Vovó Turbo ainda não pode aparecer. Os personagens precisam ficar mais fortes e ela não teria utilidade, já que os poderes dela não são absolutos. Se o Karon não treinar o seu corpo, ele não vai conseguir utilizar os poderes da Vovó Turbo ainda do mesmo jeito. Deixe nos comentários, o que você achou dessa teoria? Você acha que ela pode estar lá no meio das do Job? Ou você acha que ela vai acabar aparecendo para salvar o Okarun mais uma vez? E com certeza, a filha da seda acrobática ainda tá por aí. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar aquele like que também é muito importante. No mais é isso, e Sonar quem diz. Tchau!